você pode estar destruindo o seu fígado sem nem saber. E o pior, achando que está fazendo tudo certo. Sabe aquele remédio comum que você toma para dor de cabeça? Ou aquele óleo que usa para cozinhar todo dia? Até mesmo o lanchinho leve que parece inofensivo. Tudo isso pode estar sobrecarregando seu fígado e levando ao chamado fígado gordo, uma condição que não dói, mas que enfraquece o corpo inteiro e pode abrir as portas para doenças muito mais sérias. A verdade é que mais de 90% dos problemas no fígado poderiam ser evitados com atitudes simples no dia a dia. Não é herança de família, não é culpa da idade. É o que a gente consome, respira e passa na pele, todo santo dia. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 6 maiores vilões escondidos na sua rotina, que silenciosamente causam inflamação, acúmulo de gordura no fígado e desequilíbrio no seu corpo. E mais, vou te mostrar como se livrar deles, de forma prática, com mudanças acessíveis e realistas, para que você possa proteger a sua saúde de forma inteligente, sem dietas mirabolantes, sem remédios caros ou fórmulas milagrosas. Fica comigo até o fim, porque esse conhecimento pode fazer toda a diferença na sua energia, na sua digestão, no seu bem-estar e, principalmente, na sua qualidade de vida daqui para frente. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Toxinas ocultas no cotidiano, onde menos se espera. Você pode estar fazendo tudo certo, comendo em casa, mantendo a casa limpa, bebendo bastante água e, mesmo assim, sem perceber, está sobrecarregando seu fígado todos os dias. Isso acontece porque muitas toxinas estão escondidas onde a gente menos imagina. No ar que respiramos, na água que bebemos, nos alimentos que compramos no mercado e até nos produtos de limpeza e higiene pessoal que usamos sem pensar 2 vezes. Por exemplo, aquele desinfetante com cheiro forte que parece deixar tudo limpo. Pode conter formaldeído ou parabenos, substâncias que, ao serem inaladas com frequência, se acumulam no organismo e obrigam o fígado a trabalhar mais do que deveria. Aquele sabonete ou creme com fragrância agradável, às vezes carrega ftalatos, que são derivados do petróleo e interferem nas funções hormonais, afetando diretamente o fígado com o passar do tempo. E na cozinha, então? Legumes e frutas parecem inofensivos, mas chegam à nossa mesa cheios de agrotóxicos. Lavar só com água não basta. O ideal é usar uma solução simples de água com vinagre ou bicarbonato de sódio para remover os resíduos. E sempre que possível, manter a casca. Ela carrega boa parte dos nutrientes que ajudam o próprio fígado a se limpar. A água que sai da torneira, mesmo tratada, pode conter metais pesados e microplásticos. Filtros específicos, aqueles que removem cloro, chumbo e outras impurezas, são um investimento na sua saúde hepática. E não se esqueça da ventilação da casa. Ambientes fechados acumulam compostos voláteis que vêm de móveis, tintas e produtos de limpeza. Essas pequenas ações do dia a dia fazem diferença. Porque não é só o que comemos que pesa no fígado, mas também o que respiramos, tocamos e usamos no corpo. E se tem algo que pode passar despercebido por anos, mas provocar um estrago silencioso, são os fungos microscópicos que contaminam alimentos comuns na nossa rotina. Fungos invisíveis, danos reais, as aflatoxinas nos alimentos. Agora pense em algo que está na sua despensa: amendoim, nozes, café, arroz, frutas secas. Todos esses alimentos, se não forem bem armazenados ou se estiverem contaminados, podem carregar uma toxina que poucas pessoas conhecem, mas que faz um estrago enorme no fígado: as aflatoxinas. Essas toxinas são produzidas por fungos que se desenvolvem principalmente em ambientes quentes e úmidos, exatamente como muitos armários e cozinhas costumam ser. E o mais preocupante, a aflatoxina não tem gosto, não tem cheiro e não dá nenhum sinal evidente quando o alimento está contaminado.
mas dentro do corpo ela provoca inflamação silenciosa e pode levar à degeneração das células hepáticas ao longo do tempo. É por isso que ao abrir um pacote de amendoim, nozes ou qualquer tipo de grão ou semente, o ideal é fazer uma verificação simples. Observe a cor, o cheiro e a textura. Se estiver com aparência estranha, mais escuro, com cheiro azedo ou com qualquer sinal de umidade, não vale o risco. Mesmo que pareça um pequeno desperdício, é melhor jogar fora do que comprometer a saúde do fígado. Armazenar esses alimentos em potes bem vedados, longe da luz e da umidade, também faz toda a diferença. E, se possível, comprar em pequenas quantidades, para que não fiquem muito tempo guardados. O café, por exemplo, é outro que precisa de atenção. Nada de deixar o pó aberto ou guardado por meses. O ideal é consumir em até 30 dias após aberto, sempre em frasco escuro e bem fechado. E quando o assunto é amendoim, o cuidado tem que ser redobrado. É um dos alimentos mais vulneráveis à contaminação por aflatoxinas. Por isso, evite comprar a granel. Dê preferência a marcas confiáveis, com embalagem íntegra, data de validade visível e, de preferência, armazenado em local fresco. A verdade é que o cuidado começa muito antes de qualquer sintoma aparecer. E o que parece só um petisco inocente pode, com o tempo, se tornar um agente de sobrecarga para o seu corpo. E se você acha que o maior perigo está só nos alimentos contaminados, talvez ainda não tenha reparado no que está escondido em produtos industrializados aparentemente inofensivos. Gordura trans, o inimigo disfarçado nas gôndolas e pratos. Você pode até ler rótulos e evitar exageros, mas a gordura trans continua sendo uma das armadilhas mais traiçoeiras da alimentação moderna. Ela está presente em muitos produtos que parecem práticos ou inocentes: bolachas recheadas, salgadinhos empacotados, sorvetes, margarinas, massas congeladas e até alimentos prontos que você aquece no micro-ondas. O grande problema é que a gordura trans não apenas aumenta o colesterol ruim e reduz o bom, como também provoca um processo inflamatório no corpo, especialmente no fígado. E essa inflamação silenciosa, dia após dia, vai impedindo o órgão de funcionar bem. Com o tempo, isso favorece o acúmulo de gordura no fígado, mesmo em pessoas que não bebem álcool ou não estão acima do peso. E tem mais. Muitas embalagens afirmam livre de gordura trans, mas quando você olha a lista de ingredientes, lá está escrito gordura parcialmente hidrogenada. É o nome técnico da gordura trans, usado para enganar quem não está atento. Mesmo em pequenas quantidades, esse tipo de gordura prejudica o corpo, especialmente se consumida com frequência. Por isso, vale sempre observar o que você leva para casa. Prefira alimentos frescos, preparados por você, com ingredientes simples e conhecidos. Evite margarina e, se for usar algum tipo de gordura, opte por manteiga de verdade, azeite extra virgem ou óleo de coco, dependendo da preparação. A gordura trans é invisível, mas seus efeitos se acumulam. Ela rouba energia, piora dores articulares, afeta a memória e, principalmente, sobrecarrega o fígado, sem dar sinais imediatos. E se você acha que trocar essa gordura por óleos vegetais refinados é a solução, cuidado! Esses óleos escondem outro tipo de ameaça que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Óleos vegetais refinados, os vilões silenciosos da cozinha. Muita gente usa óleo de soja, milho, girassol ou canola todos os dias, sem nem imaginar o quanto isso pode estar prejudicando o fígado. Eles são baratos, fáceis de encontrar e fazem parte da rotina de muitas famílias há décadas. Mas o que quase ninguém sabe é que esses óleos, quando aquecidos, passam por um processo de oxidação e liberam compostos tóxicos que atacam diretamente as células do fígado. Esse dano não aparece de uma hora para outra, vai se acumulando com o tempo. Quanto mais vezes você reutiliza o óleo para fritar, maior a carga de substâncias inflamatórias que você está colocando no seu prato. E mesmo quando não há fritura, só o fato de esquentar esses óleos em fogo alto já é suficiente para torná-los perigosos.
A boa notícia é que existem alternativas melhores e mais seguras. Para preparar alimentos em fogo baixo ou médio, você pode usar azeite de oliva virgem, óleo de abacate ou manteiga ghee, todos eles mais estáveis ao calor e com propriedades benéficas para o corpo. Já para consumir cru, como ensaladas, o azeite extra virgem é uma escolha excelente. Mas atenção, ele deve ser de boa procedência, guardado em embalagem escura e longe do calor e da luz. Trocar o óleo da cozinha pode parecer um detalhe pequeno, mas faz uma diferença enorme na saúde do seu fígado. É uma mudança simples, mas com efeito direto na forma como seu corpo processa as gorduras e lida com a inflamação. E se você acha que o maior problema está só nos óleos e frituras, é bom saber que até os alimentos doces e os adoçantes artificiais podem ser igualmente perigosos para o fígado, e eles estão mais presentes no dia a dia do que você imagina. Açúcares e adoçantes, dois lados da mesma moeda. Um dos erros mais comuns e perigosos quando se fala em cuidar do fígado é acreditar que só o excesso de gordura faz mal. O açúcar, principalmente aquele que está escondido em bebidas, pães, iogurtes e alimentos processados, é um dos maiores responsáveis por sobrecarregar o fígado, levando à famosa esteatose hepática, o chamado fígado gordo. E nem precisa ser açúcar de colher. Um copo de suco de laranja feito com várias frutas, por exemplo, pode conter tanto açúcar quanto um refrigerante. Sem a fibra da fruta inteira para equilibrar, esse açúcar vai direto para o fígado, que precisa trabalhar dobrado para dar conta. E isso vale também para produtos que parecem saudáveis, como barrinhas, cereais ou iogurtes industrializados, que muitas vezes são mais parecidos com sobremesas disfarçadas do que com alimentos nutritivos de verdade. Aí muita gente tenta trocar o açúcar por adoçantes artificiais, como sucralose, aspartame ou sacarina, achando que está fazendo uma escolha melhor. Mas não tá. Esses compostos alteram o equilíbrio da flora intestinal, afetam a forma como o corpo processa a glicose e podem prejudicar ainda mais o fígado a longo prazo. Se quiser adoçar, vá pelo caminho mais seguro. Estévia pura, não aquelas misturas com maltodextrina, ou o extrato de fruta do monge. Ambos são naturais, não têm calorias e não causam impacto na glicose. E mais importante, não sobrecarregam o fígado. Muitas pessoas não percebem o quanto o consumo regular de açúcar ou adoçante interfere no bem-estar geral. Cansaço ao longo do dia, dores de cabeça frequentes, dificuldade de perder peso, tudo isso pode estar relacionado ao excesso de açúcar ou ao uso diário de adoçantes artificiais. Mas o que pouca gente imagina é que, além dos alimentos, os próprios remédios do dia a dia, mesmo aqueles que parecem inofensivos, também podem ter um impacto silencioso e profundo sobre a saúde do fígado. Remédios em excesso. O preço invisível da automedicação. Com o passar dos anos, é comum que os remédios se tornem parte da rotina. Um para dor, outro para pressão, outro para o colesterol e assim vai. Só que o que muita gente não sabe é que o fígado é quem precisa processar praticamente todos esses medicamentos. E quando há exagero ou uso contínuo sem orientação, ele sofre silenciosamente. Um exemplo clássico é o paracetamol, muito usado para dor ou febre. Em doses altas ou quando usado com frequência, ele pode causar um verdadeiro estrago no fígado. O risco aumenta ainda mais se a pessoa consome bebida alcoólica ou tem o costume de tomar o remédio sem prescrição. Isso porque o paracetamol interfere diretamente na função hepática e, quando ultrapassa o limite seguro, os danos podem ser graves. Outro ponto de atenção são os antibióticos e os remédios para colesterol. Embora sejam importantes em alguns casos, eles não devem ser tomados sem acompanhamento e exames regulares. Antibióticos de uso prolongado podem alterar a flora intestinal e gerar toxinas que o fígado precisa eliminar. Já algumas estatinas, usadas para controlar o colesterol, exigem monitoramento porque podem impactar o fígado a longo prazo.
Não se trata de abandonar os medicamentos, mas de entender que qualquer substância que entra no corpo precisa ser processada. E se o fígado já estiver sobrecarregado por alimentação inadequada, exposição a toxinas e consumo de açúcar ou gordura trans, ele pode não dar conta de mais essa tarefa. Por isso, sempre que possível, converse com seu médico. Peça exames de função hepática, ajuste as doses, reveja a real necessidade de cada medicação. E nunca, em hipótese alguma, se automedique ou repita receitas antigas sem orientação. Porque, no fim das contas, o que parece ser uma ajuda pode, com o tempo, se transformar em mais um fator de desgaste para o organismo. A boa notícia é que o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar, e alguns alimentos e bebidas podem ser verdadeiros aliados nesse processo. O que nutre e restaura, bebidas e alimentos protetores do fígado. Depois de entender tudo que pode sobrecarregar o fígado, é hora de falar sobre o que pode ajudar a restaurar e proteger esse órgão tão essencial. E sim, existem alimentos e bebidas que, quando incluídos na rotina de forma consciente, contribuem diretamente para a desintoxicação e regeneração do fígado. O café, por exemplo, quando consumido sem açúcar e com moderação, pode ser um aliado. Estudos mostram que ele ajuda a reduzir a inflamação hepática e melhora a função do fígado. O mesmo vale para o chá verde, que é rico em antioxidantes e contribui para eliminar toxinas. E se você nunca experimentou o chamado Golden Milk, uma mistura de leite vegetal com cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino, tem um forte efeito anti-inflamatório e é bem fácil de preparar em casa. Além das bebidas, certos alimentos atuam diretamente na regeneração das células hepáticas. Peixes ricos em ômega 3, como os de águas frias, são ótimos exemplos. Já o abacate, o azeite extra virgem e as sementes, como o girassol e a abóbora, fornecem gorduras boas e vitamina E, que combatem o estresse oxidativo e fortalecem as defesas naturais do fígado. Os vegetais crucíferos também merecem destaque. Brócolis, couve-flor, couve e alcachofra contêm compostos que ajudam na eliminação de toxinas e na melhora da digestão de gorduras. Incluí-los nas refeições algumas vezes por semana já faz diferença. O segredo está na consistência. Comer bem um dia e voltar aos velhos hábitos no seguinte não dá resultado. Mas com escolhas simples, acessíveis e feitas com regularidade, é possível sim aliviar o trabalho do fígado e melhorar a disposição, a digestão e até a clareza mental. Porque no fim das contas, cuidar do fígado não é só evitar o que faz mal, é também fortalecer com aquilo que faz bem. E quando o corpo responde, a gente sente mais leveza, mais energia, menos desconfortos. E isso, nessa fase da vida, é o que mais importa. Agora que você já sabe o que realmente prejudica o seu fígado e como evitar, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar repetindo os mesmos hábitos que te fazem mal? Ou vai escolher, a partir de hoje, cuidar do seu corpo com mais consciência e autonomia? Lembre-se, não é preciso esperar um exame alterado ou um sintoma grave para começar a mudar. Seu corpo dá sinais todos os dias: cansaço sem motivo, digestão lenta, inchaço, falta de energia. Tudo isso pode ser reflexo de um fígado sobrecarregado. Então me conta aqui nos comentários, qual dessas mudanças você vai colocar em prática primeiro? Quero saber o que mais te chamou a atenção e, principalmente, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E olha, se esse vídeo te trouxe clareza, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui o compromisso é com a sua saúde de verdade, sem enrolação e sem promessas vazias. Você merece viver com mais leveza, energia e bem-estar. E isso começa com escolhas melhores, uma por vez, todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo. Aproveite para conferir os links na descrição. Lá você encontra conteúdos extras, como e-books e produtos recomendados. As vendas são feitas por plataformas seguras, como Amazon e Hotmart.
Ao comprar por esses links, você apoia o canal Manual da Longevidade e contribui para que possamos continuar trazendo informação de qualidade para você.